Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre algumas questões de virologia para complementar aquela videoaula que está aqui no canal. E aí pode ter certeza que essas 8 questões que eu selecionei são temas recorrentes, são padrões de pergunta e respostas recorrentes em concursos que às vezes são repaginados. Se você tiver antenado nesse tipo de questão e desse tipo de padrão de resposta, você vai estar bem preparado. Então já pode começar aqui esse vídeo clicando aqui no sininho, clicando também para se inscrever no nosso canal. Vamos lá? Então a primeira questão que eu tenho para mostrar para vocês é essa aqui, ó. Uma questão da Unicamp. É uma questão fácil, mas que requer que você tenha passado por aquele conhecimento sobre poliomielite inevitavelmente. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. A gente falou na videoaula sobre virologia que erradicação é quando você acaba com a doença, mas uma doença erradicada pode voltar de vez em quando. O último caso da poliomielite foi registrado em 1989. O que é a poliomielite? A poliomielite ela pode causar paralisia cerebral e é uma doença comum que você pode encontrar aí quando você tem populações que não se vacinam. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante, abaixo de 50%. Olha aí, em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. É uma questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E aí o que ele quer saber? Ele quer que você diga qual é a alternativa correta para a poliomielite. Primeira coisa, sempre que aparecer uma questão assim, preste atenção no comando. Está te pedindo qual é a verdadeira, né? Qual é a afirmação correta. Preste atenção se não está de repente te pedindo a errada, tá? Então, primeira coisa, a letra C e a letra D estão falando para você que é poliomielite causada por bactérias. Já pode tirar da sua vida. É importante você ter sempre listado, quando está estudando sobre bacteriose e viroses, uma lista assim. Uma metade de doenças causadas por bactérias e outra metade de doenças causadas por vírus. Para você estudar aquilo ali, lembrar e não esquecer mais, porque algumas questões aparecem exatamente para te confundir e você fica se é uma virose ou se é uma bacteriose, né? Então a gente tem aí sobrando letra A e letra B. Então requer que a gente saiba qual é o contágio da poliomielite. A letra A diz que é viral e pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de doentes. Essa é a correta. Ah, eu não sabia que a poliomielite era transmitida assim. Pula a questão ou chuta logo, porque esse é o tipo de questão que alguns alunos falam, decoreba. É um pouco. Você precisa lembrar daquilo ali, precisa memorizar. É porque decoreba tem um sentido meio pejorativo, né? Vou decorar e nunca vou usar. Na verdade, a memorização, aí tem aquele sentido de, poxa, um dia pode ser que eu precise. E, na verdade, é uma informação que um dia você pode precisar sim, uma informação do dia a dia. E a letra B fala que ocorre por meio de vetores hematófagos, ou seja, animais que se alimentam de sangue. Por exemplo, o barbeiro, que é um percevejo transmissor da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, ou ainda de mosquitos, como o Aedes, como o Anófeles, e por aí vai. Que tenha picado uma pessoa contaminada na fase aguda da doença, então não é. O que é uma fase aguda? É aquela fase da doença em que você pode ter ainda uma reversão do quadro. É aquela fase assim, inicial. Se entrar na fase crônica, quer dizer que ferrou. A gente já está num estágio assim, muito difícil da doença. E é importante também lembrar que a poliomielite também é chamada de paralisia infantil. Tá? Então, acomete aí alguns brasileiros e é uma doença infecciosa viral e aguda. Ok? Então vamos lá. Próxima questão. Nessa próxima questão, pessoal, também é daquelas fáceis, só para a gente começar. Ela está falando o seguinte: a dengue, a AIDS e a gripe causada pelo H1N1 são viroses atualmente monitoradas pelos órgãos de saúde pública. Uma semelhança entre esses vírus está no fato de apresentarem RNA como material genético. Entretanto, o HIV causador da AIDS é considerado um retrovírus. Por quê? E aí, atenção, eu falo isso para você na videoaula sobre virologia, é importante vocês darem uma olhada. Quando a gente fala assim, retrovírus, não é só ter um RNA, eu também preciso ter a transcriptase reversa. E o que isso significa? Significa que a partir da minha fita de RNA viral, eu como vírus, eu preciso da transcriptase para produzir um DNA viral lá na frente, só assim eu vou conseguir me replicar e trapacear a célula hospedeira, fazer com que ela fique me reproduzindo. Fora isso, eu posso ter um vírus RNA que não tem a transcriptase reversa, portanto não seria um retrovírus. E aí olha as opções dele. Letra A. O vírus da AIDS utiliza seu RNA diretamente como mensageiro, ribossômico e transportador
durante a infecção. Não, o vírus da AIDS ele não faz esse caminho. O vírus da AIDS ele precisa converter o RNA, uma fita complementar, até chegar a um DNA viral. Letra B, converte seu RNA em DNA antes da contaminação. Como isso? Eu estou fora da célula, eu não tenho nem aparato metabólico para fazer isso. Eu não tenho uma organela, eu não tenho nada. Eu só tenho uma fita de RNA e acabou. Eu tenho que dar um jeito de enganar a célula, trapacear para que ela me reproduza, faça cópias de mim mesmo. Então não, eu não faço, não converto RNA em DNA antes mesmo de entrar numa célula. Letra C, olha como é que palavra-chave é importante para a gente. Contém uma enzima transcriptase reversa. Era isso que eu queria encontrar. Para a síntese de DNA a partir do RNA. Perfeito, era essa a resposta aí. Do RNA viral, vou fazer um DNA viral. E a letra D fala que modifica o genoma humano, convertendo o DNA em RNA. Não, imagina, se o vírus do HIV entrasse e mudasse o nosso genoma, mudasse o nosso DNA todo, a gente ia virar X-Men, mutante. E a letra E não depende dos processos celulares de transcrição do RNA. Claro que depende. Como é que eu vou pegar o RNA e enganar a célula, né? E tradução de proteínas. Então, essa era daquelas fáceis. Agora vamos começar a mudar um pouquinho, vamos começar a dificultar a história. Nessa próxima questão, pessoal, é da UERJ de 2014, uma questão bem feita. Olha só a história. Quando Oswaldo Cruz assumiu a direção do Departamento Nacional de Saúde Pública, o Brasil era um país doente. Uma das regiões que mais sofria era o Rio de Janeiro. No final do século XIX, dizia-se que essa cidade poderia vir a ser o maior centro de comércio da América do Sul, se não fosse uma fábrica de moléstias, de doenças, né? Duas em especial, a febre amarela e a varíola, que a gente também fala lá na nossa videoaula. Atualmente a varíola está erradicada do Brasil, mas a febre amarela apenas em algumas partes do país. No Rio de Janeiro ainda existe a preocupação com o retorno dessa doença. Cite o agente etiológico da febre amarela. Atenção para os comandos. Cite, não pedir para explicar, não pedir para justificar, não pedir para nada disso. É para citar, quero nomes. Agente etiológico é sempre aquele que causa a doença, não é o que transporta. Vetor transporta. Agente etiológico causa a doença efetivamente. Então, agente etiológico da febre amarela é um vírus. Então, vírus da febre amarela. Ok? Indique como ela é transmitida ao homem. E aí, vamos lá. Eu tenho a transmissão através da picada de um mosquito. Ok? E aí, nesse caso, a febre amarela é transmitida através do Aedes aegypti. E por que na cidade do Rio de Janeiro a possibilidade do retorno da febre amarela? Pela alta quantidade de focos do Aedes aegypti, que também vai transmitir o vírus da dengue. Então a gente tem um ambiente propício à proliferação do vetor da febre amarela. Então a gente já está começando a aumentar um pouquinho o nível das questões. Aqui já precisamos de uma resposta mais trabalhada, até porque era mais discursiva. Vamos aumentar esse nível aí. Vamos para outra questão. Na próxima questão, pessoal, que é da UERJ também, fala assim, ó. Desde o começo de 2017, tem se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que para acompanhar a disseminação dessa enfermidade é importante monitorar populações naturais de macacos. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Então eu preciso de uma razão, de novo, é o CIT, me dá uma razão, me dá um porquê. Bom, para começar, o primata ele adquire a febre amarela, ele pode ser contaminado. Então se eu estou numa área em que os primatas estão começando a morrer, aquilo ali é um indicativo para mim de que eu posso estar com febre amarela na área. Vou lá, coleto o sangue dos primatas e percebo que o vírus está ali naquela população, então vou começar a cuidar das populações humanas urbanizadas. Tá? Então, a primeira razão para eu monitorar o primata, essas populações naturais de primata, de macacos, é que eles contraem a febre amarela. Explique ainda por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Aí sim eu estou pedindo uma explicação, uma coisa mais trabalhada. Bom, o que facilita a proliferação de uma doença como a febre amarela? A gente privilegiar o vetor, que é o mosquito, que aqui no caso é o Aedes aegypti, que também vai transmitir dengue, chikungunya, zika. Então, qual é o ambiente ideal para aquele mosquito? É a nossa região. É uma área quente e úmida. Então, já são duas explicações plausíveis de por que a gente tem febre amarela ocorrendo frequentemente nas regiões tropicais. Áreas quentes, úmidas, formação de focos, de poças, é o que privilegia a propagação do vetor. Ok? Vamos para a próxima então. Na próxima questão, também é uma UERJ, também bem feita a questão, mas vamos lá, vamos comentar ela. Vários grupos de pesquisadores vêm desenvolvendo técnicas de manipulação que retirem do vírus apenas parte de seu material genético
associado à patogenicidade. Aí já tem muito cheiro de questão de Enem até, né, que adora colocar genética nas suas questões. E insira o material correspondente aos genes humanos normais. No tratamento de algumas doenças genéticas, esses vírus modificados ao ser introduzidos no organismo poderá transferir a informação nele adicionada para o DNA das células do paciente, substituindo o gene lesado. Então isso é uma terapia gênica que a gente faz com vírus. O vírus usado nas pesquisas citadas no texto é do tipo... Então vamos lá. Rotavírus é um vírus patogênico. Tá? A resposta era retrovírus. Isso requer que você tenha conhecimento de que os retrovírus são usados nessas terapias gênicas, porque eles vão pegar a informação ideal que eu quero inserir naquela célula, ali, naquele núcleo celular, naquele DNA alvo. Okay? Os arbovírus, eles são tipos de vírus variados que basicamente são vírus que vão infectar animais, artrópodes. E o coronavírus também é patogênico, eu não posso usar nenhum corona, nenhum rota patogênico que vai me levar lá, o meu hospedeiro, por exemplo, pode levar à morte. Né? Agora você vê, um coronavírus, a gente está falando numa questão de 2014, hein? Lá da UERJ. Então a gente tem aí 6 anos depois, a gente tem uma pandemia de coronavírus. Olha como as atualidades se interligam. Vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão é uma UERJ, ano 2012. A gente tem aqui que, recentemente no Rio de Janeiro, recrutas da Marinha foram contaminados por vírus influenza tipo B. Esse vírus se replica de modo idêntico ao do vírus influenza tipo A, causador da pandemia de gripe suína no ano de 2009. Cite o tipo de ácido nucleico existente no vírus influenza tipo B. Vamos lá, ácido nucleico é DNA ou RNA. Então é aquela também, ou você sabe ou não sabe. E é importante você ter exemplos de vírus que tem RNA e exemplos de vírus que tem DNA. Então vamos lá. Esse cara tem RNA, influenza, vírus da gripe, e suas variáveis são RNA. O coronavírus, RNA. O HIV é RNA retrovírus, porque esse cara tem a transcriptase reversa. Okay? Um bacteriófago ele pode ter DNA. Então é importante a gente ter aí alguns exemplos para a gente guardar aí no coração. Então vamos lá, já sei que é RNA, se eu estou falando de influenza de gripe, é RNA. Explicite seu mecanismo de replicação. Bom, vamos lá. Esse RNA ele vai precisar ser transcrito para que a célula possa ser parasitada, possa ser escravizada. Então o que acontece? O RNA do vírus vai ser transcrito num RNA mensageiro que vai ser lido pelo maquinário metabólico da célula. E sim a célula vai olhar aquele RNA mensageiro viral e vai começar a replicar proteínas do vírus. É como você pegar de uma receita de bolo, eu que sou o livro de receitas, eu que sou o vírus, tenho lá o RNA, eu pego lá o meu RNA e falo, olha só, toma aqui anotado, eu quero que você replique esse ingrediente aqui para mim. Então a célula começa a replicar proteínas virais que vão formar o novo vírus. É diferente se você tiver um RNA com transcriptase reversa, caso do HIV. Por quê? A transcriptase ela vai fazer com que o RNA seja passado a um DNA viral. Aqui eu não tenho transcriptase reversa, então o RNA viral vai virar um RNA mensageiro para que a célula produza novos vírus. Okay? Então essa é a grande diferença. Então era isso para explicar o seu mecanismo de replicação. A próxima questão que eu selecionei é uma questão UERJ 2010 e ela é interessante para mim porque ela traz gráfico, ela traz uma tabela, uma figura. Muita gente foge de figuras quando vê uma questão dessas. Pode ter certeza que quando aparece uma questão com gráfico, uma tabela, grande chance enorme da resposta já estar ali dentro, de você só ter que olhar para aquela informação e perceber onde está a resposta. Se não tiver a resposta, está ali a linha onde você deve seguir para encontrar a resposta. Então vamos lá. A gripe conhecida popularmente como gripe suína é causada por um vírus influenza A. Esse tipo de vírus se caracteriza, dentre outros aspectos, por ser formado por RNA de fita simples, incapaz de atuar como RNA mensageiro ou de sintetizar DNA nas células parasitadas. Os RNA complementares do RNA viral podem ser traduzidos em proteínas pelo aparelhamento celular. Os esquemas a seguir apresentam um resumo das etapas do processo de replicação de alguns vírus RNA após penetrarem nas células. Então nota que é parecido com a questão que a gente passou agora.
sempre falando alguma coisa da replicação viral, então nota também que esse é um tema quente dentro de virologia, como os vírus se replicam e também os exemplos deles, DNA vírus e RNA vírus. Então vamos lá. Quando aparece uma questão assim com um gráfico complexo, uma figura, a gente pode ler o enunciado e já partir para a questão. Tá? É um macete aí que a gente pode seguir. O que ele vai perguntar para a gente é o seguinte: o tipo de replicação encontrado no vírus influenza A está representado no esquema de número 1, 2, 3 ou 4, uma dessas bolinhas aqui. Então olha só, ele já te deu todo o caminho que você deve seguir para encontrar qual é a figura que corresponde a isso. Ele já te disse como é, ele poderia ter omitido essa informação de como ocorre a replicação do influenza A, mas em vez disso ele te deu de bandeja. Então ele está falando que o influenza A tem RNA de fita simples, não consegue atuar como RNA mensageiro ou sintetizar DNA nas células parasitadas, então ele vai precisar de alguma ajuda. E o RNA complementar viral pode ser traduzido em proteínas pelo aparelhamento celular. Vamos lá. A resposta dessa questão era o gráfico 2, e olha como ele se encaixa bem e os outros não se encaixam. A gente tem que sempre que olhar, e aí macete, você puxa setinhas para traduzir essa legenda aqui, fica mais fácil de você enxergar. Era o único trabalho que você teria assim, grandioso nessa questão. Então, o gráfico aqui, ó, a figura circular é um RNA polimerase, e essa fita azul aqui é o RNA viral hélice simples. Então, beleza, ele tem um RNA viral hélice simples, e olha só que diferença. No 4, meu amigo, ele está dizendo que ele tem RNA viral de dupla hélice. Aonde isso? Eu já te disse lá em cima que o RNA é fita simples. Já poderia cortar essa possibilidade 4 aqui, já por ele ser contraditório enunciado. Ok, então olha só, no 2 eu tenho uma aqui em vermelho, né? O círculo vermelho, que é RNA polimerase, RNA dependente, e vai se grudar aqui ao RNA viral de hélice simples. E aí o que vai produzir? A seta indica que produz RNA viral complementar. E desse RNA viral complementar é que vão sair, está escrito proteínas virais. Não é a mesma coisa que eu estou falando lá em cima? É exatamente a mesma coisa. E aí por que não podem ser os outros? 4 a gente já decretou que não tem como ser, certo? Então vamos lá, qual é a diferença aqui para o primeiro, entre o 1 e o 2? Olha só. No 1, pessoal, eu tenho aqui, tudo bem, uma fita simples, e aí eu tenho uma transcriptase reversa entrando na história. Em momento nenhum ele falou no enunciado que existe a transcriptase reversa. E se existisse, eu passaria de RNA para DNA. E olha o que ele fala lá no enunciado, ó. Não vai rolar síntese de DNA nas células parasitadas. Eu não estou falando de DNA. Então, mesmo que você não soubesse como esse vírus aqui se replica, você já conseguiria matar que essa primeira aqui não tem como ser. E a terceira que nos sobra? O que a gente tem? A gente tem lá o RNA de hélice simples, ok, fita única. E aí desse RNA, olha a seta que sai de baixo para baixo dele. Eu já produzo proteínas virais. Sem nenhuma enzima, sem ajuda de ninguém. As proteínas virais, aí elas começam a produzir RNA polimerase, que se gruda na... Então assim, a ordem está toda invertida, está toda louca. Também não tinha como ser. Então vamos lá, qual é o trabalho que essa questão aqui está te dando? Primeiro, pegar cada elemento da legenda, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, e colocar lá nos espacinhos. Tá? Você traduzir aquela figura. Segunda coisa, você perceber o que está escrito no enunciado com uma replicação e olhar para ver se está bem representado em um desses gráficos. E mais nada. Então a resposta era a letra B. A figura 2 que indica essa questão. Então eu gosto de colocar questões de figuras, de tabelas, para a gente exatamente perder o medo. Mais uma vez eu te mostrei que a resposta já estava lá dentro e o enunciado levava essa resposta. Então é uma questão dada, mas o que o avaliador está querendo com isso normalmente? Ver se você sabe interpretar gráficos principalmente. Ok? Essas eram as 8 questões que eu tinha selecionado para você. Se você gostou, se te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo em inscrever-se, dá uma força aí para o nosso canal, clica também no sininho, porque toda vez que aparecer uma videoaula nova de algum conteúdo que você está precisando, você vai ser informado imediatamente. Videoaula, webinar, lives que a gente faz de correções de Enem, a gente já fez várias aqui no canal, então fica ligado aí e compartilha também com os amigos, dá uma força pra gente, ok? Um abraço pessoal, até a próxima videoaula.